Por que a lata do açaí, em determinadas épocas do ano, atinge preços muito altos, próximos a R$ 200? Em outras épocas, cai muito, chegando próximo de R$ 10 apenas a lata do açaí. Hoje, nesse vídeo, eu vou te explicar como é que funciona a dinâmica de mercado nessa cultura, a do açaí. E fica aí até o final do vídeo, porque eu te garanto que vou te trazer muitas informações importantes, dados realmente bem interessantes, que vão te ajudar a tomar uma decisão muito melhor na hora de você conduzir o seu plantio de açaí. Então, preste atenção até o final do vídeo. Mas enfim, voltando ao tema do assunto, vamos lá falar sobre como é que funciona a dinâmica de preços no mercado do açaí. É realmente muito importante que você compreenda essa dinâmica. E você vai ver que ela é realmente bem interessante e tem muitos fatores envolvidos que fazem com que o preço caia muito em determinada época e suba muito em outra época do ano. No começo desse ano, de 2024, foi realmente muito interessante para o mercado do açaí. Reportagens como essa daqui mostraram que preços de R$ 1.000 a saca ou a tela do açaí foram atingidos. R$ 1.000 é um preço, gente, que nunca foi visto antes no mercado do açaí. Então, realmente, notícias como essa se espalharam por tudo quanto é jornal aqui da região. E isso aconteceu no começo desse ano, no primeiro semestre, nos primeiros 3, 4 meses desse ano. E esse preço de R$ 1.000 a tela é um preço muito, mas muito mais alto do que aqueles preços já altos esperados dessa época do ano. Só para você ter uma ideia, olha só esses gráficos. Aqui a gente consegue observar os preços praticados na lata do açaí nos últimos 2 anos. Observa que em 2023 tivemos um comportamento de preços específico e em 2024 um preço muito mais alto pago na lata. E é importante que você saiba que aqui está sendo exposto o preço médio do Pará, mas houve lugares onde a lata atingiu R$ 200 nesse primeiro semestre em várias regiões aqui no Pará. Ou seja, realmente mostra que além do preço alto já esperado dessa época, tivemos um agravante, algo que aconteceu que fez com que os preços aumentassem ainda muito além dos já esperados preços altos desse período. Então o preço tem aumentado ano após ano. E é claro, a gente tem que considerar que está acontecendo aqui o efeito da inflação, o aumento dos preços dos itens de consumo ao decorrer dos anos. Isso é normal, já é esperado em quase todas as economias no mundo. Mas é importante também a gente salientar que aqui está tendo uma forte, mas fortíssima influência, e eu vou mostrar para vocês porque isso realmente está acontecendo, uma fortíssima influência do efeito básico da lei do mercado, que é da oferta e demanda. Demanda muito alta, oferta não está conseguindo acompanhar, logo os preços disparam. Então, a lei da oferta e demanda, com certeza também está impactando fortemente nos preços cada vez mais altos na cultura do açaí. O açaí tem sido cada vez mais demandado por outras cidades, por outros estados, outras regiões aqui no Brasil. Na verdade, o território brasileiro como um todo praticamente agora está consumindo o açaí. E olha que interessante, não só é o Brasil onde o fruto do açaí tem se disseminado, saindo da região norte para outras regiões, mas também no mundo como um todo. Gente, vários outros países no mundo têm consumido açaí. Dá uma olhada nesses gráficos aqui. É importante salientar aqui que o Pará é responsável por mais de 95% da produção dos frutos de açaí no mundo. E olha que interessante, estima-se que cerca de 60% dessa produção total ela é consumida aqui mesmo no Pará. 30% é exportado para outras regiões aqui no Brasil. Esse restante, os outros 10%, é exportado para outros países no mundo. Então percebe que nem a demanda interna está sendo suprida de forma satisfatória. Ainda demandamos muitos frutos para atender a demanda interna aqui do nosso estado. Para você ter uma ideia, o consumo per capita, ou seja, nós temos a produção total aqui do estado de açaí, dividido pela população, pelo número de pessoas que moram, que residem aqui no estado. Esse consumo per capita é de cerca de 17 litros por pessoa. E talvez, olhando esse número, você fale, Fernando, com certeza esse não é o consumo. Isso aí eu tomo por mês. Imagina, tomar 17 litros apenas de açaí num ano. É claro que não. Eu tomo muito mais do que isso em apenas um único mês. Tudo bem, é verdade, eu entendo. Eu também sou uma dessas pessoas que tomam muito mais do que apenas 17 litros de açaí por ano. Mas a questão toda é que aqui é uma informação per capita. Então também entram pessoas que não tomam açaí. Pessoas essas que moram aqui no Pará, mas não tomam açaí e por conta disso a média é bastante reduzida. Mas você que não mora aqui no Pará, que não tem o hábito de consumir açaí,
Saiba que muitas famílias, todos os integrantes de uma família, por exemplo, podem consumir separadamente muito mais do que 10 litros de açaí por mês, facilmente. Então o consumo aqui do Pará realmente é muito alto e por conta disso nem a demanda interna ainda foi atendida. Agora, outras cidades, outros estados e regiões aqui no Brasil também têm consumido açaí. Como eu falei, cerca de 30% da produção aqui do estado é exportada para outras regiões no Brasil, como por exemplo para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Brasília. Todas essas regiões têm consumido muito mais açaí nos últimos anos. E é claro, cada vez mais a demanda tem aumentado. Agora, em relação à exportação para outros países, o Pará, ele, em 2023, exportou mais de 8 mil toneladas para outros países. E vou te dizer, é até pouco. Talvez uma questão de logística, de preços, de capacidade de oferecer mais frutos de melhor qualidade, a gente vai aumentar em muito essa quantidade exportada, eu tenho certeza disso. Mas, para você ver, em 2024, somente de janeiro até abril, ou seja, os primeiros 4 meses do ano, foram exportados mais de 4 mil toneladas. Se comparado ao mesmo período do ano passado, ou seja, 2023, isso representou um aumento de quase 87% na quantidade de frutos exportados. Isso mostra que realmente existe uma demanda grande e crescente fora do nosso país. É uma questão apenas de alinhar alguns pontos, como logística principalmente, para que esse número de exportação de açaí cada vez mais aumente. Com essas informações, é inquestionável que a demanda pelo fruto do açaí é cada vez maior, ano após ano. Aqui no Brasil, em outros estados, aqui no Pará, em outros estados aqui no nosso Brasil e em outros países no mundo. A demanda a gente já viu que cresceu bastante e está crescendo cada vez mais. Mas e a produção do açaí? Não tem crescido, Fernando? A produção tem se mantido a mesma? É claro que não. Nos últimos anos, a produção do açaí, o território plantado de açaí, tem aumentado drasticamente. Nos últimos 10 anos, mais do que duplicou, triplicou, quadruplicou, aumentou mais de 10 vezes a quantidade de plantios existentes. O Pará, como eu já falei, ainda permanece sendo o principal produtor do mundo de açaí. Mas outros estados, outras cidades no Brasil têm adotado essa cultura. Até mesmo Brasília, que é um lugar seco, totalmente diferente do clima aqui da nossa região, também tem plantios de açaí. São Paulo, Tocantins e vários outros estados, várias outras cidades aqui no nosso Brasil. Mas, gente, é interessante a gente observar o seguinte, que a área plantada aumentou muito, que a produção de frutos de açaí aumentou muito nos últimos anos. E mesmo com todo esse aumento da produção e mesmo com toda essa oferta de frutos, nós ainda não estamos suprindo a demanda por frutos do açaí. Por mais que a produção tenha aumentado vertiginosamente, por mais que a oferta de frutos tenha aumentado drasticamente, ainda assim a demanda nem local do nosso estado, muito menos do Brasil e muito menos do mundo, está sendo atendida. E ainda temos um agravante nessa cultura, que é a entre-safra. A entre-safra é um período no ano onde nós temos uma oferta muito, mas muito reduzida de frutos do açaí. Isso acontece em várias culturas. Em determinada época do ano acontece algum tipo de comportamento nas plantas ou algum fenômeno natural que vai fazer com que a produção de determinado fruto acabe sendo comprometida. E aí fica reduzida a oferta de frutos daquela espécie em determinada época do ano. A mesma coisa acontece no açaí. E essa época do ano, nesse caso, aqui no nosso estado, é no começo do ano, no primeiro semestre, de janeiro a junho, nós podemos dizer que é o período de vigência da entre-safra da cultura aqui no nosso estado. Enquanto que no período do segundo semestre, de julho a dezembro, nós temos o período de safra, o período esse com muito mais oferta de frutos do açaí. Então, além de toda a demanda já existente, além da oferta de frutos, mesmo que tenha aumentado nos últimos anos, não ainda conseguir suprir a demanda crescente, nós ainda temos esse agravante que é a entre-safra. Entre-safra essa que provoca preços tão grandes, tão altos como aqueles que eu falei para você no começo do vídeo. A entre-safra, sem sombra de dúvida, é o maior desafio que nós temos na cultura, na cadeia, de produção do açaí. E pode ter certeza que ela causa muitos prejuízos para muitas pessoas e grandes oportunidades de lucro para outras. Mas olha que interessante, notícias como essa daqui, aonde nós temos noticiando o fechamento de vários pontos, centenas de pontos de açaí. Aliás, para você que não sabe, aqui no Pará nós temos os chamados pontos de açaí, são as batedeiras de açaí,
Locais esses aonde nós vamos comprar o açaí já despolpado para poder consumir com nossas famílias. Esses pontos, na época de entre-safra, quando há uma baixa oferta dos frutos, logo uma alta gigantesca nos preços, muitos desses pontos não dão conta de permanecer abertos para poder continuar vendendo o açaí. Não consegue dar conta de comprar e manter uma competitividade com outros lojistas, com outros pontos de açaí e acabam fechando. Na realidade, muitos desses pontos nem sequer conseguem ter acesso, oportunidade à compra do fruto, porque fica tão restrita a oferta que muitas vezes as pessoas não conseguem nem encontrar quem esteja disposto a vender para eles. Olha só quão grave é essa época do ano da cultura do açaí. Por um lado, se temos pessoas que infelizmente são atingidas negativamente por essa escassez de frutos, por outro lado, nós temos pessoas que estão lucrando bastante nessa época. Os produtores que conseguem colher frutos na entre-safra no primeiro semestre embolsam uma margem de lucro muito maior na venda da sua produção. Isso porque, gente, como vocês viram nos dados lá no começo, nós temos uma disparidade, um aumento de preços realmente gigantesco pago na lata do açaí. Enquanto que na época de safra, em vários lugares, a lata do açaí se aproxima do preço de R$10 muitas vezes, que é um preço, meu Deus do céu, realmente muito baixo. Em outros momentos do ano, em algumas regiões, a lata chega a atingir R$170, R$180. Muitas vezes, esse ano foi um deles, atingindo R$200 a lata, algo realmente incrível, que abre uma margem de lucro muito grande para os produtores de açaí que conseguem colher frutos na entre-safra. Até porque, vale ressaltar, não é todo mundo que consegue colher frutos na entre-safra. Exige um manejo adequado, principalmente da irrigação, exige com que o clima do período colabore para que essa pessoa consiga ter frutos prontos para a colheita nesse momento. Existem vários fatores que juntos proporcionam o produtor colher na entre-safra. E aí, abraçar uma margem de lucro muito alta. Vale até ressaltar que muitos produtores, e por que não, né, gostariam de colher toda a sua produção do ano na entre-safra. E isso não é uma realidade. A grande maioria consegue colher muito mais da metade na época de safra e um pequeno percentual da produção anual na entre-safra. Mas ainda assim é algo vantajoso, é algo interessante de se aproveitar nessa época do ano, a alta do preço. Mas ainda assim, mesmo que seja um percentual menor de frutos formados, ainda assim é muito interessante aproveitar os altos lucros que você consegue obter nessa época do ano. Se você produz na entre-safra, você embolsa muito mais dinheiro. Para ficar ainda mais evidente, a gente pode comparar os dois gráficos, né? O gráfico de ofertas de frutos durante o primeiro semestre, onde nós temos o período de entre-safra, e os gráficos dos preços pagos na lata do açaí, os preços médios pagos. E a gente consegue observar essa relação direta, na verdade, inversamente proporcional. Primeiro semestre, baixíssima oferta, logo nós temos um aumento drástico nos preços. Segundo semestre, a oferta de frutos aumenta, época de safra, os preços tendem a cair bastante. Aqui é clara a lei da oferta e demanda, a lei básica do mercado. Um outro gráfico também interessante para a gente comparar são esses dois, de novo, o da safra e da entre-safra e o gráfico de chuvas. Muitas pessoas atribuem essa época de entre-safra ao fato de que aqui no Pará nós temos uma escassez de água proveniente da chuva durante o segundo semestre. Gente, esse aqui é o índice pluviométrico, ou seja, o volume de chuvas que nós temos caindo, vamos dizer assim, durante o ano na região metropolitana de Belém. E observa que durante o primeiro semestre nós temos muitas chuvas. Chuvas essas que vão suprir a demanda de água do açaizal, dessas plantas, fazendo com que elas estejam capacitadas para poder formar suas flores. As flores são polinizadas e 6 meses depois, ou seja, no semestre seguinte, no segundo semestre, temos muitos frutos para serem colhidos. Bem, no segundo semestre, como você pode ver, as chuvas acabam reduzindo bastante e aí não há água sendo fornecida. Se não tem irrigação, logo as plantas sofrem, logo as plantas ficam estagnadas, não formam flores, consequentemente não são polinizadas nenhuma flor, e no semestre seguinte, ou seja, no primeiro semestre do ano que vem, chega o período de entre-safra. Período esse que tem baixa oferta de frutos, porque no semestre anterior não teve água para suprir a demanda do plantio. Então existe uma relação muito forte, segundo muitas pessoas, entre o índice pluviométrico, volume de chuvas que acontece na nossa região, com o período de oferta, ou seja, safra, e período de escassez entre safra de frutos na nossa região. Todos esses fatores, demanda interna,
demanda do Brasil, todos esses fatores que eu falei para você, de produção, safra e entre safra, irrigação, chuvas, manejo de irrigação, todos eles influenciam fortemente nos preços do açaí. Demanda local, demanda do Pará, demanda de outras cidades no Brasil, de outras regiões no Brasil, demanda do mundo cada vez maior. Também, claro, impacta nos preços do açaí. Nós temos muitos e muitos fatores que estão impactando cada vez mais, forçando o preço do açaí a se manter alto ao decorrer de todo o ano e cada vez mais aumentando ano após ano. Todos esses fatores influenciam diretamente na dinâmica de preços, o comportamento do preço ao decorrer do ano e ao decorrer dos anos na cultura do açaí. Eu recomendo fortemente que você compreenda cada um desses fatores para que você tome a decisão certa de como plantar o seu açaí e de como manejar ele, para que você consiga aproveitar as grandes oportunidades, como você viu, de entre safra é uma delas, para colher os seus frutos e embolsar uma boa margem de lucro na sua propriedade. E assim como o açaí, uma outra cultura que tem tido altos preços nas últimas semanas, tendo seu preço duplicado, triplicado, quadruplicado em pouquíssimo tempo, foi a cultura do cacau. É por conta disso que eu recomendo que você assista a este outro vídeo, onde nós mostramos um plantio adulto, bem consolidado, consociado de açaí e cacau. É realmente muito interessante para que você entenda a possibilidade de cultivar duas culturas tão valorizadas no mercado como essas o são. Então, vai lá, clica e assista. Eu me chamo Fernando e eu te vejo no próximo vídeo.